Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse modelo de faixa de crochê com esse ponto super lindo e muito fácil de fazer. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa peça. Tu pode fazer da cor que tu quiser e com o material que tu tiver aí na tua casa. Também quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu trazer aqui no canal. Aproveita também para me seguir no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui no canal. Se quiser, pode me mandar sugestões de peças de tricô e crochê pelo meu direct. Vou adorar receber as tuas sugestões. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Então, eu vou iniciar fazendo 13 correntinhas iniciais para dar o tamanho de 10 centímetros. Essas correntinhas iniciais é porque eu vou fazer a medida da largura primeiro e ele vai crescer até atingir a circunferência da cabeça, tá? Então, esse trabalho aqui ele começa por essa medida. Eu preciso ter no total da minha carreira, depois de feita, 11 pontos altos nessa primeira carreira. Então, eu preciso ter um número ímpar de pontos. Dependendo do número de pontos que tu for fazer aí, lembra que tem que ser um número ímpar de pontos para fechar depois o desenho do ponto, tá bom? Então, como eu preciso ter 11 pontos altos na carreira, eu vou ter que fazer 13 correntinhas, porque essas duas correntinhas a mais é para fazer a volta do primeiro ponto alto da carreira. Então, se tu precisar fazer 9 pontos altos no total, tu vai subir 11 correntinhas. Se tu precisar fazer 13 pontos no total, tu vai subir 15 correntinhas. Então, tu sempre vai subir duas correntinhas a mais do número que tu precisa depois de pronto. Então, aqui eu já terminei as 13 correntinhas. Agora eu vou laçar minha agulha e vou vir contando desse primeiro aqui, vou vir na quarta correntinha. Então, 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou inserir a minha agulha. E vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 2 pontos altos na minha peça, porque eu já subi aqui as duas a mais que representam o primeiro ponto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base e eu vou ficar no total com 11 pontos altos aqui nessa primeira carreira. Lembrando que tem que ser número ímpar. Eu já terminei aqui a primeira carreira e eu tenho 11 pontos altos. Agora, eu vou fazer a segunda carreira da peça. Eu vou fazer assim, ó. Normalmente, eu subo uma correntinha para iniciar a carreira quando eu vou iniciar com ponto baixo. Mas nesse trabalho, eu vou iniciar virando o primeiro trabalho e eu vou fazer o ponto baixo direto aqui. Então, agora eu vou inserir minha agulha aqui na primeira parte do primeiro ponto da carreira e vou laçar o meu fio e já vou fazer aqui no primeiro com um ponto baixo. Então, ao invés de eu subir a primeira correntinha e virar o trabalho, eu virei o trabalho e não subi nenhuma correntinha. Eu fiz direto o ponto baixo aqui no primeiro ponto da próxima carreira. Agora, depois desse primeiro ponto baixo, eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto de base e eu tô pegando sempre as duas perninhas do fio. Aqui nesse ponto, no segundo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, entrar no ponto e laçar as três perninhas todas de uma vez. Aqui ficou o meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto, que fecha todos juntos. Depois, um ponto baixo de novo. Meio ponto alto no próximo. De novo, um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. De novo, um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. E no último ponto, tem que cuidar para fazer o último ponto, que ele fica mais escondidinho aqui, ó. Então, eu sempre pego aqui no meio dessa argolinha,
para fazer o último ponto. E esse último ponto vai ser um ponto baixo. Então, essa segunda carreira, eu iniciei fazendo um ponto baixo, depois eu fui fazendo meio ponto alto e repetindo ponto baixo, meio ponto alto. Como eu tenho números ímpares de ponto, vai fechar com um número com um ponto baixo, que nem o ponto que eu iniciei aqui no começo da peça, no começo dessa carreira. Então, vai começar com ponto baixo e vai finalizar a carreira com ponto baixo também. Por isso que eu preciso de número ímpar. Se eu tivesse número par, ele ia terminar com meio ponto alto, daí o desenho não ia dar certo ao decorrer das carreiras, tá? Então, aqui eu finalizei a segunda carreira. Agora eu vou iniciar a terceira carreira. E a terceira carreira eu vou iniciar bem parecido de acordo com o que eu iniciei aqui na segunda. Eu vou virar o trabalho, não vou subir nenhuma correntinha, vou virar o trabalho direto, vou inserir minha agulha no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Essa forma aqui que eu estou fazendo o início da carreira, ele vai representar aqui o primeiro ponto alto dessa carreira. Então, eu não quis subir 2 correntinhas e nem subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Aqui, como essa peça que ela não vai ter acabamento depois, eu preciso que as bordas fiquem o mais reta possível e o mais parelhinha possível de acordo com o ponto que eu estou fazendo. Então, aqui eu achei melhor subir um ponto baixo e uma correntinha só, para representar o primeiro ponto alto da carreira. Então, é assim que eu vou fazer os pontos altos iniciais das carreiras. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa terceira carreira, ela vai ser feita somente com pontos altos, do início ao final da carreira. Iniciando desse jeito que eu iniciei e depois fazendo pontos altos normais, até o último ponto. Então, aqui no último ponto da carreira, tem que cuidar para fazer certinho aqui e não faltar nenhum ponto, tá? Então, aqui o último ponto é em cima desse ponto baixo aqui, que eu iniciei na outra carreira. E aqui vai ser o último ponto alto dessa carreira. Deixa eu fazer de novo aqui que puxou o fio. Pronto. Então, eu finalizei a terceira carreira da peça. Agora, vai continuar repetindo o que eu já mostrei. Eu vou fazer essa carreira aqui de pontos baixos e pontos meio alto e depois eu repito uma carreira de ponto alto. Eu só vou iniciar a próxima e depois a seguinte para não ficar dúvida aqui no início e final de carreira, tá? Então, aqui na próxima carreira, eu não vou subir correntinha nenhuma, eu simplesmente vou virar o trabalho e vou começar o ponto alto agora. Ponto alto não, ponto baixo. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no ponto, vou puxar minha laçada e vou fechar o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, o próximo ponto é meio ponto alto. Então, eu vou fazer o meio ponto alto, depois eu repito um ponto baixo e meio ponto alto, um para cada ponto de base. Um ponto baixo e meio ponto alto. Essa é a repetição da carreira de número par. Então, tem que cuidar que no último ponto, ele vai ser o ponto baixo, e tem que pegar por dentro aqui desse último ponto. Sempre quando terminar a carreira, conta quantos pontos tu tem para te não se perder. Sempre tem que ter o mesmo número de pontos conforme a primeira carreira, tá? Então, agora eu finalizei essa outra carreira número par, e agora eu vou virar o trabalho sem subir nenhuma correntinha, e vou iniciar fazendo um ponto baixo direto, e agora eu vou subir a correntinha, para representar o primeiro ponto alto dessa carreira. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa é a repetição das carreiras dessa peça. São 2 carreiras de repetições, que é bem fácil de fazer, e agora é só seguir até o comprimento desejado, que no meu caso eu vou fazer um total de 52 centímetros, usando esses pontos aqui, para dar o tamanho total de 52 centímetros.
Dependendo do tamanho da peça que tu vai fazer, se é para uma criança, tu vai precisar fazer menos centímetros. Aí tem que medir a circunferência da cabeça e fazer a quantidade certinha que deu à medida que tu fez. Então, aqui eu estou terminando essa outra carreira somente em pontos altos. E tá ficando assim o desenho desse ponto. Esse ponto ele fica bem delicado e com o fio mesclado eu acho que ficou mais bonito ainda. Se for um fio liso também, com uma cor só, vai ficar bonito também. Mas eu achei que ia ficar mais charmosinho fazendo com o fio mais mesclado. Que ele vai ficar com esses dois efeitos no ponto. Então, agora que eu mostrei o início e final de cada carreira, eu vou fazer aqui do outro lado. Vou seguir aqui as carreiras que eu já mostrei e vou fazer até eu ter um total de 52 centímetros. Então, ele vai crescer assim, tá? Então, assim que eu finalizar minhas carreiras, eu volto para mostrar como continuar a fazer a peça. Então, aqui eu trouxe a peça com todas as carreiras que eu precisava. Então, eu tenho um total aqui de 52 centímetros e aqui de altura eu fiquei com 10 centímetros de altura, tá? Então, pro meu tamanho, essa peça aqui ficou certinha. Então, aqui eu finalizei a carreira fazendo a carreira de pontos altos, tá? Então, é importante que tu inicie e termine o teu trabalho com a mesma carreira. Ou seja, a carreira que a gente iniciou é a carreira que a gente vai terminar a peça. A carreira de pontos altos, tá? Então, aqui eu finalizei a carreira de pontos altos e eu já cortei aqui o meu fio com o tamanho que dê para fazer a costura final. Então, aqui, como eu já terminei, eu vou passar o fio por dentro dessa última laçadinha aqui, para poder travar o fio aqui. E agora o fio já ficou travado, não vai escapar. E agora eu vou fazer a costura e eu já vou mostrar como que é feito. Aqui a minha peça, ela tá virada pro lado direito. Então, o lado direito é quando esse fiozinho aqui, inicial, tiver para baixo. Quando ele estiver apontando aqui para baixo, ele tá do lado direito, tá? Aqui a gente consegue ver por causa do início das correntinhas. Essa parte aqui é o lado direito da peça. E aqui vai ficar o lado avesso. Então, virado com o lado direito para mim, eu vou fazer aqui a montagem para fazer a costura. Para fazer essa costura aqui, eu vou precisar da agulha de tapeçaria. Então, eu vou colocar ela aqui na ponta do meu fio. Coloquei aqui a agulha de tapeçaria na ponta do fio. E agora eu vou mostrar como fazer a montagem aqui da peça. Eu vou pegar a primeira ponta aqui da esquerda, vou dobrar ao meio, assim, pontinho com pontinho. E o outro lado eu vou pegar e vou dobrar ao meio também, nessa direção aqui pra dentro. E vai ficar assim. Agora que eu dobrei ao meio, eu vou colocar metade de pontos para um lado e metade para o outro, fazendo assim, ó. Então, aqui eu dobrei, agora eu só vou ajustar para ficar metade bem certinha, para poder fazer a costura aqui. Então, eu vou dobrar aqui. E aí, ficou dobrado bem no meio. E agora, para fazer a costura, eu vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto, desse lado, e vou passar em direção aos outros aqui, ó, para fazer a emenda de um pro outro. Se ficar mais complicado, é só separando aqui, ó, para poder ver certinho os pontos e unindo um lado com o outro. E agora que eu voltei para aquele lado, eu só vou virar aqui para ficar mais fácil de enxergar. E vou vir num ponto, no próximo, e vou emendando ponto com ponto até eu fazer a costura. Então, a costura aqui é bem fácil de fazer. É só pegar um pontinho de cada parte aqui que a gente dobrou e unir todos. E puxar o fio aqui até o final.
E aqui eu cheguei no último ponto, já fiz essa parte. E aí ficou a perninha do fio inicial e aqui o fio que eu tava fazendo a costura. Então agora eu vou tirar minha agulha de tapeçaria da ponta e vou fazer dois nozinhos unindo esses dois fios aqui que ficaram no final. Para poder esconder agora os fios aqui pro lado avesso da minha peça. Então agora eu vou esconder esses fiozinhos aqui para dentro e vou cortar o restante de fio que sobrar. Então, aqui eu já finalizei a costura e fiz todos os acabamentos aqui pro lado avesso da peça. E agora eu vou virar pro lado direito. Então, só vou torcer aqui e virar a faixinha pro lado direito. E ajeitar aqui como é que ficou a torção da minha faixa. Então, ficou assim o resultado. Eu achei que ficou muito bonito esse detalhe aqui do ponto, utilizando esse fio mesclado. Ficou super diferente e bem estiloso também. E a parte de trás fica assim. Se gostou dessa receita, por favor, deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos de passo a passo aqui para o canal e totalmente gratuitas. E se quiser mais receitas de faixas, tanto em crochê quanto em tricô, fica ligadinho aqui no canal que nos próximos vídeos vou trazer outros modelinhos de faixas. As aulas estão imperdíveis. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!